Ai, ai, ai. Então tá, então, estamos aqui então na no nosso penúltimo encontro do ano, né? E estamos recebendo a Valentina Machado, que fez mestrado, né, no grupo de pesquisa. Eu nem sei se eu preciso contar tudo, né? Tu já deve ter assistido os vídeos, Valentina, né? Do que são essas conversas. E eu acho que a Valentina pode se apresentar, mas eu acho que todo mundo aqui é meio que conhecido, né? Mas é legal igual tu contar a tua trajetória. E tem funcionado assim, é uns 20 minutos, mais ou menos, né? Que tu conta um pouco, né? A tua experiência. E eu acho legal tu contar, porque eu até queria que eu até falei aqui, né, que a tua fala fosse a última fala, porque foi junto com a Valentina que eu inventei essa palavra caminhografia. Não sei se a gente pode dizer inventar uma palavra. Foi lá em Roma, a Silvia também andava por lá, e aí a gente, de noite, ficava conversando, né, Valentina? E eu dizia, eles não estão entendendo que a gente quer trabalhar com mapas, quer mapear, né, a caminhada. E aí Edu, a gente eu vou contar isso também. Isso aí é legal, né? Então tu vai contar. Então é bem interessante assim ter a Valentina aqui nesse momento para relembrar também algumas questões, né? E eu aprendi a caminhar muito a caminhar com a Valentina, porque ela é uma caminhante de vida, né, Valentina, pelo que eu sei. Então vou deixar contigo, né? Qualquer coisa tu nos chama e depois a gente conversa um pouco. Tá bem? Tá bem. Vamos lá, então. Edu, como é que eu faço para compartilhar aqui? Que eu queria compartilhar minha tela com vocês. Nos 3 pontinhos, Valentina. O Edu tá mudo. Eu vi. Ele tá falando, eu não tô ouvindo nada. Nos 3 pontinhos ali, tu consegue. Tá. Vamos ver aqui. É nos Ou 3 se não... Não, é no quadradinho com a seta. Apresentar Isso, agora. às vezes Né? tem uma setinha para cima, Não. às vezes nos 3 pontinhos. Não, o meu aparece 3 pontinhos aqui, vamos ver. Tá. Tela cheia, será? É isso? Não, não, não. É aqui do lado dos 3 pontinhos. Ah, agora sim. Tá? E aí pode ser a tela inteira, se tu quiser. Pode que é o ser. melhor. Vamos ver Só aqui. que tu não vai nos enxergar, eu acho. Tá. Não, a gente... Vocês estão vendo? Não, Apareceu? ainda não. Não. Então, peraí. Tela inteira e aí tu tem que... Ah, tá. Peraí. Agora vai dar. Só um pouquinho. Tá. Apareceu agora? Deu. Tá. A gente faz com o dedo, só que ela não tá vendo, eu acho. Eu não tô vendo você, certo, tá? Tá tudo certo. Mas tudo bem. Então, primeiro eu queria dar boa tarde para todo mundo que está aqui junto, que muitos eu conheço, na verdade, acho que quase todos. E é um prazer estar com vocês. E agradecer o Edu pelo convite, né, para falar sobre caminhografia, então. Uma apresentação que eu fiz meio correndo, porque meu dia não era hoje, ele mudou meu dia, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, né, para conversar sobre uma coisa que é tão importante para mim, assim, na minha trajetória. E, enfim, eu, antes de tudo, né, eu sou uma caminhante, né? Como o Edu bem falou agora há pouco. Eu caminho, sempre caminhei muito. E, além de caminhante, então, eu sou uma urbanista arquiteta, pesquisadora e agora antropóloga em formação também. E esse encantamento, né, pelo caminhar na cidade, ele vai começar há muito tempo, lá pelos idos de 1987, faz muito tempo. Que é essa curiosidade, né, em descobrir a cidade, ela me acompanha. E por um longo tempo. E espero que continue, né, que eu possa continuar desbravando esses espaços. E para organizar, então, essa conversa, eu trouxe, então, alguns momentos, né,
do percurso e vou falar assim sobre a perspectiva da experiência, né? Do que todo esse trajeto, né? Durante esse trajeto eu venho pensando na caminhada e na cartografia. E eu falei desse ano, 1987, pensando nesses caminhos da vida, porque eu sempre me encantei muito pela cidade, mas em 87 eu fiz a minha primeira caminhada sozinha, né? Eu era uma criança e pensei muito a partir do que a Carol falou na aula passada, na conversa passada, né, sobre esse ser criança, né? E me lembrei desse fato, né, para começar essa fala, porque foi a minha primeira caminhada sozinha, assim, sem a minha mãe, sem nenhum adulto, né? Eu tinha 7 anos e foi uma caminhada muito curta, assim, porque eu fugi durante um aniversário da minha irmã mais nova e caminhei. Quem conhece Pelotas vai saber, era um trecho bem curto, ali da Miguel Barcelos, da igreja ali da Catedral, da Rua da Catedral, até a General Neto. Só que para uma criança, isso foi uma aventura tão grande que ficou gravado assim na minha memória como a primeira caminhada assim sozinha pela cidade, que é uma lembrança que eu não esqueci, né? E é isso então, né? Começa, então, essa trajetória de caminhar pela cidade e que, durante, né, o meu percurso acadêmico vai estar, então, sempre junto, né? Essa paixão por descobrir a cidade. Aí, já na faculdade de arquitetura, vou pontuar aqui alguns pontos, né? Que eu começo pelos projetos, porque a cada semestre a gente recebe um terreno, então, para fazer um projeto, e eu tinha o costume, a Monique vai lembrar, porque ela fez comigo, já foi minha dupla em projeto, e ela vai lembrar, a Monique caminhava muito comigo na cidade, quando ela chegou em Pelotas. E eu sempre ia no lugar, né, no terreno, no entorno, para conhecer esse lugar, porque eu não entendia como criar, né, alguma coisa, fazer um projeto para um espaço sem conhecer aquele espaço. Então, essa questão da caminhada já vinha, assim, de uma forma, né, acho que inconsciente, me acompanhando nesse processo de conhecimento da cidade e criação também, né? Eu tinha essa necessidade de caminhar para projetar esses espaços, né? E aí, então, um segundo momento é quando eu comecei a trabalhar no NAURB, que é um núcleo de pesquisa em arquitetura, né? Que eu trabalhei grande parte da minha graduação como bolsista do NAURB, só que eu não fui trabalhar com pesquisa no NAURB, eu fui trabalhar com extensão, porque essa parte mais ativa era o que me interessava, né? E nesses caminhos da extensão eu fui fazer oficinas de arborização, né? Que envolviam, então, essa experiência com a cidade e o meio ambiente. Então, aí que eu acho que começou isso, né? E nessas oficinas de arborização, para preparar essas oficinas, eu tinha que caminhar muito também, porque tinha que caminhar para mapear esses lugares. Então, de novo, né? Essa questão do caminhar, agora já junto com uma certa, um início de um mapeamento, que seria mapear esses lugares aonde fazer essas intervenções, né? Então, a gente já caminhava muito, né? E no entorno ali da balsa, do campus do ângulo da UFPEL, né? E a partir dessas oficinas que eu fiz de arborização junto ao NAURB, eu tive a oportunidade de ir também para a Amazônia, através do projeto Rondon, fazer oficinas de arborização lá, numa cidadezinha bem perto de Eldorado dos Carajás, era Sapucaia. Eu fui com uma colega da FAURB, na época trabalhava junto comigo no NAURB, e lá também caminhamos muito, mapeamos lugares e fazendo também essas oficinas, tanto dentro de áreas escolares, né, dentro de colégios, como no caso de Sapucaia, a gente fez na praça da cidade. E é interessante porque enquanto a gente fazia essas oficinas lá na Amazônia, a gente escutava o tempo todo barulho de motosserras, né? Eu lembro que é uma coisa que me marcou muito, assim. E nesses momentos de arborizar, né, no caso Pelotas e essa outra cidade, então, é uma coisa que me provocava muito, era pensar nessa questão ambiental no meio urbano, né? E é importante dizer que todas essas ações sempre aconteciam, como mostram as imagens, né, com a participação da comunidade, né? Então, por isso, eu gostava de trabalhar com a extensão por causa disso, né? Por esse envolvimento, né? Aí, outro momento que eu aponto da minha graduação, em que as caminhadas estavam presentes, foi o meu TFG, né?
que foi uma intervenção na paisagem do Arroio Pepino, que é esse curso d'água que vai atravessar ou ser atravessado, né, pela cidade de Pelotas, e ele fica bem no centro da malha urbana da cidade, né, ele divide ela, e era um projeto de renaturalização do arroio com intervenções na paisagem. Claro que tinha várias diretrizes, era um projeto assim, muito extenso, né, e onde eu fazia a proposta de intervir, né, nessa paisagem da borda do arroio. E assim, de uma forma inconsciente, eu nunca pensei assim, vou projetar a caminhada, não era isso. Mas, na minha banca de intermediária, que a gente chama, porque o TFG tem 2 bancas, a intermediária e a final. Na banca intermediária, uma professora me apresentou um livro, a professora Lisiane Jorge, ela nem é mais professora da FAURB, ela não está mais na FAURB, que trazia essas propostas do caminhar, mirar e banhar, era um livro até em espanhol. E eu comecei a projetar muito pensando no caminhar pela borda, né, por essa borda do arroio. Então, eu fiz a proposta de várias intervenções para se caminhar, mas caminhar de maneiras diferentes, né? Como está mostrando aí essa imagem, até retirei do livro, e ela foi também para o meu TFG, nas minhas pranchas de TFG ela aparecia, né? Essa imagem das caminhadas, né? E esse projeto ele gerou muitos mapas, né? E na apresentação final do meu TFG, por acaso, ou nem tão assim por acaso, o Edu estava. E o Edu assistiu essa apresentação. E engraçado que o Edu, eu só tive uma disciplina com o Edu na graduação, que foi um projeto 7, que era junto com a professora Nirs. E eu não tinha muito contato com o Edu. E ele assistiu o meu TFG. E eu lembro que uns dias depois do meu TFG, ele veio e conversou comigo. Ele disse, Valentina, tu tem que publicar esse teu trabalho, tu fez muitos mapas, o trabalho está muito bonito. E, inclusive, nunca publiquei, né? Até hoje não fiz isso. Mas eu lembro dessa fala do Edu, e uns dias depois eu encontrei ele na faculdade, quando ele me disse isso, né? E aí o Edu entra, assim, como um acontecimento, porque a partir dessa conversa que eu tive com ele, na verdade, tive várias conversas depois disso, o Edu se tornou um conselheiro, depois ainda um orientador, mas eu acho que ele já estava me orientando antes de ser meu orientador, e meu amigo, né? Porque não tem como não ser amiga do Edu. E eu lembro que ele disse para mim um dia, né? Valentina, por que tu não faz a disciplina da italiana? Uma professora que eu nem conhecia, né? E eu pensei assim, eu estava recém me formando, recém tinha defendido o meu TFG. E eu não tinha plano nenhum, eu não sabia o que eu ia fazer, e eu só sabia que eu não queria ficar fechada num escritório de arquitetura, né? E aí ele me deu essa sugestão, e aí eu acatei essa sugestão do Edu, porque era uma disciplina toda caminhada, olha só, que se chamava Explorações Urbanas, e eu entrei, então, como aluno especial, né, para fazer essa disciplina da professora Emanuela de Felice, que eu adoro, que é uma amiga muito querida, professora, e uma disciplina maravilhosa. E a Lorena já falou dessa disciplina aqui, trouxe algumas fotos da gente caminhando em bando, né? E eu trouxe essa imagem aqui, que nessa imagem era uma das propostas que a gente entrou no shopping um dia, que a gente entrou em duplas, e um entrava com uma venda nos olhos e o outro era o guia, no caso, 2 colegas, né? E foi uma experiência incrível, porque a gente percebia o espaço de outra maneira, para além do visual, né? Que o arquiteto é muito visual, então a gente estava com essa venda e tentava perceber de outras maneiras, e para mim foi uma aula assim que eu lembro até hoje que foi muito divertida, realmente. Porque parece que quando tu não enxerga, tu também pensa que tu não é visto, e tu consegue, assim, eu acho que se libertar para fazer outras coisas. Então foi muito legal essa aula. E a partir dessa experiência, né, eu decidi, primeiro que eu aprendi que a caminhada ela pode ser, então, uma teoria, uma prática de pesquisa, que eu fazia isso de maneira, assim, muito instintiva, né, de trazer a caminhada para a minha prática, né, para, como eu falei, para conhecer e para criar também, né. E aí, a partir dessa disciplina, eu entendi isso, né, e decidi, então, tentar a seleção para aluno regular, e tive a sorte e o privilégio do Edu aceitar me orientar. Aí eu entro, né, na trajetória do mestrado, e vou trazer alguns pontos aqui que foram bem importantes nesse processo, né, para me formar, né, como urbanista e caminhadora que eu já era. E alguns projetos de viagens.
os projetos que eu participei da professora Emanuela, a maioria do Edu, né? Todos os projetos a gente estava junto, como todo grupo, esse grupo muito forte, né, que ele tem, com o qual eu aprendi muito, que gosto muito e aprendo sempre, e trago também algumas aproximações e intervenções que eu fiz durante esse processo da dissertação, né, de construir essa dissertação, e trago também a própria dissertação desse mapa que a gente montou juntos no final, né, essa ideia de mapa como um jogo, que a gente pode montar, desmontar e remontar. Bom, então, eu trago aqui, nessa imagem, para falar desses projetos, né? Essa imagem é uma imagem que foi tirada durante o projeto das travessias, na linha de fronteira do Brasil e Uruguai, que a Lorena já trouxe muito bem, né, lindamente com a dissertação dela. Só que esse é um acontecimento que não estava planejado, né, na nossa viagem. Essa imagem ela vai remeter a uma experiência que estava fora, né, do nosso roteiro. Que essa proposta de caminhar as linhas de fronteira, a gente estava fazendo essa viagem e o motorista, era de noite, assim, ele já estava muito cansado e a gente estava andando pelo lado uruguaio e ele quis pegar um desvio, acho que para cortar caminho. E a gente acabou se perdendo, né? E o ônibus acabou atolando. E aí foi engraçado, porque teve um momento de pânico, assim, óbvio, porque a gente estava sem celular, o celular não funcionava, a gente não sabia onde a gente estava, né, em que ponto do mapa a gente estava, e aí a gente não sabia bem o que fazer, e aí a gente se dividiu em dois grupos, um grupo resolveu sair para caminhar, para pedir ajuda, e o outro grupo resolveu ficar. Bom, eu saí, né, eu fui do grupo que saiu para procurar ajuda. E foi uma caminhada, assim, muito forte, assim, muito intensa, né, e que a gente se sentia muito perdido, e o engraçado, que eu me recordo, era de me sentir muito medo caminhando, né, de noite, nesse lugar que eu não conhecia, que a gente ouviu falar que era uma trilha de contrabando, e eu não me lembro de ter sentido tanto medo, assim, caminhando como eu senti nesse momento, né, então a caminhada nesse dia foi muito forte, porque foi uma caminhada de enfrentar medos, né? Que para mim era uma coisa muito nova. E essa imagem, né? Ela vai mostrar o momento da chegada, quando a gente chega com ajuda para o grupo que estava esperando, né? Valentina, Oi. Valentina, e não, eu lembrei agora que é interessante contar que Pode essa falar. caminhada era uma caminhada na cidade, né? Era no campo total, no Pampa. Sim, é no nada mesmo, não tinha nada, só tinha escuridão. Mais do que caminhar na cidade, porque agora eu ando caminhando pela cidade sempre, né? E é interessante que em alguns momentos os grupos sentem medo de algumas áreas, né? Mas a gente sentiu medo no campo total, natureza total, nos deu medo, né? Muito medo. Então isso eu acho uma coisa que eu pensei agora muito interessante, né? Que a gente associa o medo à cidade, a toda a implantação da cidade, as formas da cidade, mas o medo também está na natureza. Claro, né? Então, claro, com certeza, Edu. E eu resolvi trazer essa imagem que eu assisti a Luana, uma aula da Luana, né? Porque a Luana quis ser maravilhoso que foi feito para ensinar. E ela fala sobre os medos dela, e isso me provocou a falar e capturar dentro de mim que eu sinto, né? E que medo, aonde, quando que eu senti esse medo. E daí eu resolvi trazer, porque isso foi uma coisa que foi muito forte para mim durante toda essa trajetória. E que no final, né, eu lembro do dia que a Lorena pediu para todo mundo falar alguma coisa, a gente já estava de volta lá na FAURB, mostrando sobre o projeto, e tinha que cada um falar alguma coisa, e eu só consegui falar desse acontecimento, né, e também escrever depois. O único artigo que tem, eu acho, que eu escrevi sobre, que foi com a Lorena e a Thaís, foi sobre esse acontecimento do desvio mesmo, de tão forte que foi esse momento. Né? Então, eu acho que é isso. A caminhada, seja lá de que forma, seja lá por onde, com quem, ela marca, né? Ela marca o corpo que caminha, e isso vai para nossas experiências e para os nossos estudos, as nossas pesquisas e os nossos mapas todos, né? Enfim, vamos seguir aqui.
A próxima imagem, então, ou um conjunto de imagens, né, elas são da experiência essa que a gente estava falando antes, né, até a Silvia está aqui junto com a gente, ela deve estar nessas imagens, e da nossa experiência em Roma, a experiência que o Edu me proporcionou, porque me convidou enquanto ele estava no estágio dele, né, de pós-doutorado, e eu passei, acho que, sei lá, quase um mês com ele lá, caminhando nas disciplinas do Carrere, também junto no módulo do mestrado que eles fazem lá, o módulo Stalker, que é um módulo todo caminhado, e foi um aprendizado muito grande estar com esse grupo, né, todos os dias andando por lugares diferentes, né, da cidade de Roma, e sempre atravessando o que eles chamam da cidade selvática, né, dos lugares selváticos. E que foi um termo que me fez também pensar muito nos lugares que eu estava atravessando aqui, fazendo essa minha caminhada pela beira do rio, né, pela beira do arroio. E eu lembro que eu e o Edu, a gente sempre, o Flávio também, que estava junto, a gente falava, então, a Silvia, em alguns momentos, sobre essas caminhadas, sobre o que era feito nessas caminhadas, como que eram essas caminhadas, né, e eu e o Edu, principalmente, a gente conversava sobre coisas impossíveis de serem feitas aqui, que, por exemplo, essa invasão, né, na propriedade privada, que aqui, assim, eu lembro até que com a Emanuela, a gente entrava em ruínas, mas assim como eles fazem lá, é muito difícil, né, da gente fazer aqui, a nossa realidade é outra. E a questão de adentrar no selvático aqui, num país tropical e com todos, né, os animais, sei lá, cobra aqui, eu não entro em qualquer banhado, por exemplo, né, a gente tem que cuidar onde caminha no nosso selvático, né, no caso. Então, eram coisas que a gente discutia muito lá, sobre onde caminhar, como caminhar, e também sobre o que se produzia a partir dessas caminhadas, né? Isso era uma coisa que a gente observava muito também depois das caminhadas, nas aulas do Carrere, qual era a conversa depois de uma caminhada, né? Sobre o que se falava, o que se produzia. E o Edu sempre apontava, não, Valentina, mas a gente sabe que a gente está caminhando para mapear. O nosso objetivo é mapear, né? Seja lá o que for, seja lá para o que a gente estiver olhando, se for para a natureza, se for, sei lá, para qualquer elemento, né, no caso da cidade. No meu eram esses ambientes naturais, né? E o Edu já pensava, então, nessa ideia de caminhografia, né? De juntar essa caminhada com a cartografia, desse caminhar para mapear. E aí eu lembro que ele começou, agora vou falar, Edu, a fazer o site, o primeiro site da caminhografia, porque agora existem dois, né? Do primeiro, que é o que juntava essas experiências enquanto tu estava em Roma, e eu lembro que tu começou a criar esse site exatamente quando eu estava lá, porque eu lembro que às vezes eu acordava para tomar café da manhã e tu já estava no computador trabalhando no site da caminhografia, e era assim aquela catarse de coisa, e juntando e criando e pensando nisso, né? Então foi um momento que a gente compartilhou. Então, por mim, eu me sinto assim muito honrada de estar aqui falando sobre isso, porque lembro assim de muitas experiências boas que tivemos, né? E a Silvia está aqui compartilhando isso também, é muito legal. Então, né, a gente conversava sempre sobre isso, e foi uma experiência que também me formou, assim, de uma maneira muito forte, assim, e contribuiu muito para esse meu olhar, né, sobre a cidade e sobre esses espaços dessa natureza, né. E, enfim, aí para pontuar algumas outras aproximações durante a dissertação, eu trago aqui nessas imagens. Na primeira imagem ali é com um grupo de antropólogos, né, que eu fazia uma disciplina Antropologia e Meio Ambiente, que eu propus uma caminhada. No primeiro dia de aula, a gente tinha que se apresentar e falar com o que trabalhava, e aí eu falei, né, que eu estava fazendo uma caminhada pelas margens do Arroio Pepino, e a professora achou interessante e topou fazer uma caminhada. Ela até sugeriu, então quem sabe a gente não caminha contigo, né? E aí, então, a gente juntou essa turma de antropologia urbana, do professor Francisco, e a antropologia e meio ambiente da professora Flávia, foi fazer, então, essa caminhada. E eu, assim, me aproximo, né, da antropologia, e já era uma disciplina que eu achava muito interessante, e eu começo a olhar para outras dimensões da cidade que, como arquiteto, né, e urbanista, e planejador urbano, a gente não está tão atento assim, né? Então foi uma coisa que também somou muito nesse processo. A segunda imagem é uma imagem de uma intervenção que eu fiz a partir de uma proposta do Edu, numa disciplina de Cidade e Filosofia da Diferença, onde a gente tinha que fazer uma intervenção urbana, e eu aproveitei que eu estava fazendo a dissertação,
e pensei, bom, vou fazer alguma coisa para provocar as pessoas a ver esse rio, né? Essa paisagem. E aí eu escolhi um lugar, que é a Rótula do Big, para quem conhece Pelotas vai saber onde é, que é um lugar de muito trânsito, né? Onde acontece uma feira toda terça-feira, que é muito conhecida, enche de gente. E aí foi justamente num dia de feira, numa terça-feira, que eu enchi de mudas de flores, um canteiro que tem bem do lado do Arroio Pepino, e coloquei esse quadro e estava oferecendo para as pessoas trocar uma flor por uma palavra. Então, eu estava fazendo, né, essa provocação de a pessoa perceber aquela paisagem e conversar comigo sobre aquela paisagem, né? Porque eu queria saber o que as pessoas estavam pensando daquele lugar, né, daquele entorno. E foi muito interessante porque acabou resultando numa ação de educação ambiental, porque a maioria das pessoas não sabia que aquilo era um rio, né, e que ele nascia limpo em algum lugar da cidade e que ali onde ele estava, ele já tinha virado um canal de lançamento de esgoto, né, de dejeto. Então, foi muito legal também para construir essa questão ambiental, né, na dissertação, essa visão das pessoas sobre isso. E essa terceira imagem desse slide, então, é uma oficina, né, que eu e a Carol, a gente propôs, uma oficina de caminhadas, chamava Caminhos entre o Museu e o Mundo, no evento Mulheres e Lugares Urbanos, do grupo do Edu, Cidade e Contemporaneidade, no ano de 2018. E a gente propôs, então, uma caminhada pela cidade, entrando em alguns espaços, né, alguns museus da cidade. Aqui nessa imagem a gente até está entrando na biblioteca pública. E foi muito interessante porque a gente conseguiu discutir a cidade com pessoas de outros lugares, que não eram de Pelotas. Eu lembro que tinha um grupo até de Palmas, do Tocantins. Então, a gente conseguiu discutir cidade, né, e os usos desses espaços também, abertos, espaços abertos, lugares fechados, com pessoas de outras áreas e de outros lugares, que me ajudou também a pensar nessas caminhadas, né, pela cidade que eu estava fazendo. E nessa composição, né, do caminhar e do mapear. E aí, a partir de todos esses projetos, dessas viagens, dessas aproximações, vem a dissertação, né? Tinha que terminar esse negócio, que era a dissertação, que era a cartografia do caminhar, se chama, né? Que é a cartografia do caminhar no Arroio Pepino, né? Nesse curso d'água, que eu já trabalhava no meu TFG, que virou, então, o meu objeto de pesquisa na dissertação. E através do método da cartografia, né, deleuziana, que fazia essa proposta de caminhar pelas bordas para compor um mapa. Então, essa dissertação, ela vinha num pacote, assim, a física, né, a dissertação física, ela vinha parecia uma caixa, assim, que ia se abrindo, e aí de um lado tinha um envelope que guardava o mapa, né, e do outro lado era a parte escrita da dissertação, como vocês estão vendo aqui na imagem, acho que dá para ver. E aí, durante, né, todos esses processos de caminhada pela cidade, eu entendi algumas coisas, né, sobre esse lugar, essa linha de 5 quilômetros, e eu dividi ela, para poder falar sobre, eu dividi ela em 3 trechos, né, que seria o alto curso do Arroio, o médio curso e o baixo curso, que são essas 3 regiões que estão aqui nessas imagens. E que são regiões completamente diferentes entre si, de uma mesma borda de rio, né? Então, no alto curso a gente tem um lugar que a gente percebia mais ausências do que presenças, era um lugar muito vazio, né? E é o lugar onde o rio é mais bonito, onde o rio tem a sua água transparente, porque ele está bem perto da nascente, né? Só que é um lugar cheio de fachadas cegas, cheio de muros, né? É um lugar de alto poder aquisitivo, e não existe poluição, mas, ao mesmo tempo, a área verde ela é um cenário, né? E um cenário desencarnado, né? Sem pessoas. No médio curso do Arroio, né, eu percebi algumas coisas, que foi o lugar onde eu fiz a intervenção das trocas, né, das flores, e é um lugar de alto fluxo na cidade, um uso intenso, né, e uma maior diversidade na apropriação desses espaços. A gente vai ter ciclofaixa, a gente vai ter uma série de coisas acontecendo ali. E aqui o Arroio ele é todo canalizado, mas existia uma área verde, né, que até está marcada aqui no mapa, que é um espaço ainda natural, um remanescente natural, um banhado enorme, que quando eu fiz a dissertação ele ainda existia, né, e agora ele foi reduzido drasticamente por vários empreendimentos imobiliários
tomaram conta, né, desse espaço, porque ele é um espaço muito central na cidade. Inclusive tem uma construtora, né, que agora ela resolveu suprimir vários lugares de interesse ambiental na cidade, está conseguindo licença para todos eles. E é uma perda muito grande que a gente está tendo na zona urbana, né? E assim é esse espaço, né? Então, esse espaço que tinha o maior verde, assim, remanescente do Arroio Pepino, já não tem mais. E o baixo curso do Arroio, então, é o lugar onde a gente tem mais vínculos das pessoas com os espaços, né? É o lugar onde ele está mais poluído, mas, ao mesmo tempo, é onde as pessoas mais aproveitam a vida, né, nessas bordas, né? É um lugar de uma população de baixa renda, né? É um lugar periférico. Mas a gente percebe muito as presenças, né? O contrário do alto curso do Arroio. E tem uma maior partilha do espaço. Então, tem muita criança andando na rua, né? É um lugar onde a vida está pulsando. Então, essas são as pistas que a gente entende desses lugares, né? Que são essas 3 regiões onde a gente pode falar, assim, mais sobre esses lugares na beira do rio. E aí, a partir disso, né? Desse mapeamento, assim, preliminar dessas pistas e desses vínculos, a gente vai começar a pensar nesse mapa, que seria o final, né? Que é um mapa, que é mapa de um processo, mas, ao mesmo tempo, ele é processo, né? Porque é uma ideia de um mapa como um jogo, né? Ele vem... A gente pensou nele como um fundo preto, né? Uma base de fundo preto, e vinha junto na dissertação física, né? Que eu digo que foi impressa, vinham 3 envelopes, né, com 3 provocações. E que, a partir dessas provocações, a gente podia pensar, né, e desmontar e remontar esse mapa sobre esse lugar, né. Então, em cada um desses envelopes tinha uma... Congelou aqui para mim, para vocês também? Sim. Para mim, ela voltou. Descongelou. Congelou e descongelou. Congelei quando? Um pouco quando foi falar do jogo. Congelou de novo, né? Sim, né? É porque às vezes pode ser só para mim, mas eu vejo a Alissa se mexendo aqui e vejo que não. Deu uma congelada. É a internet dela lá na que eu lembro lá fora, quando ela vai lá para fora, a internet não funciona muito bem. Eu acho que é isso, então. Deu uma congelada, uma nuvem que está passando lá. Deixa eu tentar ligar aqui. Ver se ela volta. Vamos ver se ela volta. Eu fui até olhar no mapa onde é que era o Arroio Pepino. Ela está congeladíssima. Sai. Acho que ela vai entrar de novo. Oi, tu tá congelada, ninguém tá te escutando, nem te vendo, tá parada. Tu sumiu agora. Sumiu para vocês também? Sim. Tá sumida. Caiu até aqui agora. Não. Não. Fomos abandonados. Dudu tá mudo. Eu tô mudo, eu tô gozando que fomos abandonados pela palestrante. No remoto pode acontecer de tudo, né?
Foi, eu... Palestrante cair. Eu já contei aqui, né, que eu fiz uma banca de, nem sei do que era, mestrado ou doutorado. No meio da banca, eu saí, faltou luz aqui, eu me desesperei. Passou quase 1 hora, eu entrei de novo, assim, né? Continuava a banca. Tipo, ninguém notou que eu saí, que eu entrei, e eu nem sei o que aconteceu. Aí demorou um tempo, chegou a minha vez. Então, remoto acontecem essas coisas, né? Acontece. E ela tá no interior aqui da cidade, não é tão perto, né, Monique? É bem no meio do mato. É no meio do mato. Então, mas eu vou ter que contar uma história que aconteceu com a Valentina. Eu vou contar as coisas agora, né? A Valentina, eu não me lembro o ano que ela terminou o mestrado, e ela quis fazer, e foi remoto já, foi na época da Covid, bem no início da Covid. Foi 2020? 2020 ela terminou o mestrado. E ela inventou de fazer a defesa dela, ela entrou. Oi, Valentina, olha o que eu estou contando aqui. Gente, De quando tu foi fazer a... Aqui, sabe o que acontece? Passa um vento, a internet desliga. Aí eu liguei do celular. Imagino. Não é por causa da rua, Monique. Eu vi o que tu falou, eu estava ouvindo vocês não estavam me ouvindo. Não. Valentina, eu ia contar da tua defesa de dissertação que tu tinha inventado de ir lá para o Pepino, lembra? Fiquei chateada, porque tive que acionar um plano B. Ela queria defender a dissertação caminhando lá no Pepino. Só que ela chegou lá e estava chovendo e a internet não funcionava. Tinha que fazer que nem esses que botaram o celular na cabeça, antena para captar o sinal. Pois é, amiga, não deu certo. Primeiro que eu fiquei frustrada porque teve que ser online, né? Que eu não gosto muito desse negócio. Eu estava segurando porque eu achei que ia voltar, né, Edu? E aí eu tinha que defender no início do ano e já estava em outubro e o Edu dizia, chega, não vai voltar, vamos defender isso aí, né, Edu? Mas enfim, deu tudo certo. Vou continuar aqui, para nós terminar, falta bem pouquinho. Eu tenho que fazer um negócio de novo, né? Para aí. Tem. Calma, vamos de novo. Tinha que dar uma treta, né, Edu? Vamos lá. Deu? Deu. Então tá. De novo. Bom, deu ou deu treta? Deu, tudo certo. Tudo certo. Então tá. Aí no final, então, a gente pensou nesse mapa, que na versão física, né, ele era uma folha preta que ela ia se abrindo e se fechando, né, era aquela coisa de montar, onde a gente tinha 3 envelopes com algumas peças, né, que foram capturadas e pensadas durante todas essas caminhadas e que podiam, então, montar esse mapa, né, de acordo com aquele que leu ou que experimentou essa dissertação, no caso, né. Então, as provocações eram como é esse lugar, o que se diz desse lugar e o que se vê nesse lugar, né, que a gente foi montando. Eu levei uma ideia para o Edu, assim, bem preliminar, e aí a gente foi afinando e chegou nessa proposta. E é um mapa, assim, que permite fazer a cidade como ela é ou a cidade como de qualquer outra forma que ela pudesse ser imaginada, né? E montando essas cartografias, caminhografias, enfim. E assim terminou, então, né, esse processo da dissertação, terminou esse ciclo, né? Com esse mapa aberto, né, que era um mapa que múltiplas leituras podia proporcionar, e com muito mais perguntas, né, do que respostas desse processo, eu defendi, então, o mestrado, como o Edu estava falando, em outubro de 2020, na pandemia, né. E nesse mesmo ano, né, de 2020, eu resolvi participar da seleção de doutorado em antropologia, aqui na Universidade Federal de Pelotas, e fui aprovada, para minha surpresa, porque não imaginava que fosse, né. Mas estava pensando no que fazer, né, na pandemia, enfim, não tinha muita opção. Eu tenho uma filha pequena, não podia sair de Pelotas e resolvi fazer essa seleção e fui aprovada. E iniciei, então, outro ciclo, né, desse processo, desse trajeto, desse percurso,
que também pretende caminhar, cartografar e gerar, então, uma etnografia. Só que esse caminhar é um pouco diferente do que eu fiz até agora, né? Na verdade, eu continuo caminhando, né? Caminhando paisagens, no caso, só que caminhando né, na antropologia, caminhando com esses interlocutores, com esses outros pesquisadores que eu estou conhecendo, e considerando a paisagem como uma questão política e como coisa viva, né? Não como um cenário. E cartografando processos, né, formativos e transformativos dessa paisagem. E o meu recorte territorial é o Canal São Gonçalo, né? E para fazer essa etnografia das bordas, olhando para esses modos de ser e habitar, e assim, mais especificamente para quem está vivendo, né? Quem tira o sustento dessas águas, que são as comunidades pesqueiras artesanais do canal. E aí, então, é importante, uma coisa que eu aprendi importante nesse processo, dentro da antropologia, é que a etnografia ela não exclui a cartografia, diferente de uma experiência que eu tive durante a dissertação. Então, a ideia é fazer uma fusão, então, entre esses métodos, técnicas, enfim, para criar, né, essa tese a partir de referenciais da antropologia urbana, da antropologia meio ambiente, da antropologia das águas, e fazer essa pesquisa de campo, então, através dessa experiência corporal, das caminhadas, né? E também uma pesquisa para resgatar as diferentes temporalidades que estão formando essa paisagem, através de outros dados, né? E é isso, né? Novamente, caminhar, cartografar e semear, porque eu sei que eu mandei uma mensagem, acho que foi para a Luana, essa semana, foi para a Luana, essa semana que eu falei algumas coisas para ela, ela me respondeu, eu nem consegui responder de volta. Mas ela me disse, estou curiosa para saber o que tu anda fazendo. Aí eu fiz esse último slide aqui, que eu já vou me despedindo de vocês, para dizer, né, então, o que eu ando fazendo agora no doutorado. Então, eu continuo caminhando, e aqui eu trouxe uma imagem de uma caminhada bem pesada que a gente fez lá no Pontal da Barra, que a gente andou aí realmente pelos banhados, com essa turma de antropologia e com o professor Giovanni, marido da professora Aline, da arquitetura, que é uma pessoa incrível, o professor Giovanni, ele é da área da biologia, e ele andou com a gente lá, e continuo cartografando, e aqui eu trouxe uma imagem do meu diário de campo, onde eu estou fazendo alguns mapas para entender as minhas experiências com antropologia e o próprio processo, né, de conhecer e entender essas dinâmicas, e eu continuo semeando, então, e aqui essa última imagem, eu estou com minha filha numa aula do Edu, né, de novo, caminhando e intervindo na cidade. E aí eu acho que é isso. Eu acho que eu continuo pensando, né, nesse caminhar, nesse cartografar e olhando para essa questão ambiental na cidade. E eu queria agradecer de novo, né, ao Edu, a ele ter me orientado nesse mestrado, que eu fui muito feliz fazendo e que me aproximo dele um pouco de novo, porque eu quero continuar sendo feliz no doutorado. E agradeço a todos vocês que estão aqui. Né, Edu? Claro, né? Sempre. Sabe que eu te amo, né? Pessoal, então, é isso, então, né? Perguntas para Valentina, comentários, né? Eu sempre acho interessante, Valentina, essa questão, né? Isso sempre tem me chamado muito a atenção, essa questão, não exatamente do selvático, mas da natureza na cidade, né? E agora, ultimamente, até em aula, a gente andou conversando nessa disciplina que tu vem acompanhando de vez em quando, que quando a gente observa o selvático, parece que existe uma inversão, né, do próprio fazer do arquiteto, uma observação nessa ideia do projetar, né, projetar a cidade, projetar coisas, né, e é tão interessante quando a gente caminha, eu percebo que também esses processos, né, projetuais, ou acadêmicos, projetuais, profissionais, nem sei que nome contar, mais pomposos, assim, eles acabam não exatamente se rompendo, mas eu acho que se invertendo, né, de algumas lógicas, assim, do que é projeto, né,
o que a gente propõe para a cidade, ou para a arquitetura, ou para a casa das pessoas, né? Eu acho que sim. Eu penso muito nisso, e eu ouvindo o teu trabalho, eu fico pensando um pouco nesse sentido, né, de uma inversão, né, um outro lado. Sabe, Edu, e essa coisa de eu ter me aproximado, esse fato de eu ter me aproximado da antropologia, eu acho que também não é por acaso, assim como não é por acaso tu tá naquela banca, né? Porque a gente não tinha contato e eu acabei indo por esse caminho porque conversamos, né? E essa aproximação da antropologia e ter passado nesse processo, né, de seleção, que realmente eu não esperava mesmo. E eu vejo o quanto a gente precisa olhar para essas outras coisas, ao invés de olhar para um mapa e achar que a gente pode intervir ali livremente, que a gente é aquele ser supremo, entendeu? E a Emanuela falava muito em tirar a jaqueta do arquiteto, e eu ficava pensando muito nisso, quando ela me dizia, a gente tem que aprender a tirar a jaqueta do arquiteto. E eu acho que é isso um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem outras coisas que a gente tem que considerar antes de riscar um projeto no papel. E eu tinha um conflito com o Maurício, que eu amo o Maurício, só que no meu TFG eu dizia, Maurício, eu preciso ir lá ver como é que é esse lugar, como é que eu vou sair projetando as coisas se eu não sei o que está acontecendo lá. E o Maurício, não, tu tem que ir fazer os teus mapas, tu tem que ir para o GIS, aquele Quantum GIS, eu nem lembro qual era o programa que eu usava na época, mas enfim, ele queria que eu ficasse no computador, e eu tinha essa necessidade de sair e de entender e significar esses lugares antes, né, de fazer esses projetos. E acho que a gente tem que repensar muitas coisas, assim, enquanto urbanistas e planejadores, e acho que a gente repensa muito e tem que continuar, sabe, olhando essas outras dimensões. Oi, Luana, não te dei oi, que legal que tu pode vir! Câmera. Perguntas, comentários. Não, eu vou fazer, só eu fico comentando. Silvia. Então, Valentina, você falou de Sapucaia e Eldorado do Carajás, né? Essa Sapucaia é em Eldorado do Carajás mesmo? Essa Sim, cidade? é a Sapucaia que fica do lado, né? Fica então, pois é. Do lado de Eldorado. Uhum. É na Ponta do Papagaio, pelo menos falavam em Ponta do Papagaio. A gente foi a Marabá. Sim. A gente foi a Sapucaia, a gente foi a Eldorado. Tinguara, que era uma outra cidade ali perto. A gente fez todo esse circuito aí com essa arborização. Entendi. Então, olha, para mim é uma novidade, eu não conhecia esse seu trajeto, não sei se quando a gente conversou você falou sobre isso, mas o que acontece? Eldorado dos Carajás é uma cidade extremamente forte, né, por conta do massacre, né, que aconteceu, e ali tem vários não são cidades, são bairros, né? E eu não me lembrava dessa Sapucaia. Aí, o que acontece? Ali é uma cidade, meio que é uma cidade BR, né? Que nasceu ali. A rodovia está junto. Da BR, a maior parte das cidades são cidades BRs, e aí, para o lado esquerdo, você vai para Curionópolis, Parauapebas e Canaã dos Carajás. E em Canaã dos Carajás também tem um bairro chamado Sapucaia. Não é exatamente um bairro, mas é uma comunidade. E aí, se você pega a esquerda, você vai rumar para Xinguara, né? E Xinguara é a primeira cidade que desce para o sul do Pará, né? Então, Eldorado fica ali, né? Meio que depois de Marabá é a grande cidade, mas é uma cidade que nunca vai ser uma grande cidade, porque, na verdade, ela cresce ali no entorno da BR, mas assim, ela não tem um núcleo, o núcleo dela, cadê a igreja, cadê a praça, onde está isso? Então isso fica meio perdido, né? E aí eu fiquei bastante feliz, né, em saber que tem uma pessoa que Pois é, eu não sabia, quando a gente se conheceu em Roma, eu nem sabia de que parte tu era, eu sabia que tu era de São Paulo, né, Silvia, mas não sabia que tu dá aula em Marabá, isso? Então, eu sou da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, campus Marabá. Agora, por exemplo, o Bico do Papagaio, ele fica do outro lado, porque ele é assim, né, um Bico do Papagaio, que é um lugar que faz fronteirinha aquática entre o Maranhão, o Tocantins e o Pará, né?
É do Então, outro é uma lado. outra coisa. Agora, que legal que foi esse projeto Rondon, né? De levar as pessoas de diferentes partes do Brasil para outras diferentes partes. Não, e era muito concorrido, assim. Eu lembro que quando eu fui fazer a seleção, iam ser, acho que 12 alunos, e tinha mais de, sei lá, 200 pessoas lá onde... E aí era escolhido conforme a proposta que tu colocou, né, no caso. E aí eu e uma colega da arquitetura, que a gente fez essas oficinas em Pelotas, a Luísa, uma colega, eu acho que a Luana conhece, a Monique, o Edu, a gente fez essa proposta da oficina de arborização e selecionaram. E aí foi muito legal, foi uma experiência incrível. E assim, conhecer um Brasil duro, né, Silvia? Muito difícil, porque essas cidades de BR, olha, foi uma coisa que mudou, assim, o meu olhar para a arquitetura, para o urbanismo, para a cidade, para a caminhada, para tudo. Por isso que eu trouxe aqui, né? Claro, eu trouxe uma imagem, mas é todo um acontecimento. A gente ficou dentro do exército, tiveram situações que eu nem sei se eu posso falar aqui, mas aconteceram, assim, de assédio, entendeu? Então, foi uma experiência muito forte mesmo, que me formou enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, que eu fui ser depois, né? Mas já estava tudo ali. E muito, muito, muito diferente, né, esse Brasil que eu vi. Sim, mas eu acho que, assim, valeria a pena, de repente, você fazer uma brochura sobre essa experiência, sabe? Inclusive porque existe um curso de arquitetura numa cidade chamada Santana do Araguaia, que é lá mais perto do Mato Grosso do que propriamente de Marabá, sabe? E é um curso de arquitetura que está meio assim, meio que sozinho no mundo ali, sabe? Naquele mundão do sul do Pará. E seria tão legal, de repente, sabe, você propor em algum momento uma rememória, não sei se é isso, do lugar, porque eu acho que falta muito, sabe, esse tipo de caminhada, porque aqui, eu estou em São Paulo, mas na verdade estou falando aqui em Marabá, né? É muito quente, então as pessoas, você lembra disso, as pessoas caminham muito pouco, né? E aí, o que acontece? Saber sobre a cidade ou saber sobre o campo é sempre um limite muito pequenininho, sabe? É sempre um extrato muito pequeno. Enfim, não é exatamente uma pergunta, mas adorei saber sobre a sua trajetória e ainda mais saber que você tem aí essa experiência, né, em Eldorado dos Carajás, que é uma das cidades, assim, nada atraentes, mas que ela é importante, na minha opinião, por conta dessa bifurcação, porque você sai de Marabá, vai por essa BR, e aí chega uma hora que você vai para Uapebas e depois você vai para Xinguara. Então, você vai para um mundo que tem um limite, que o limite é Canaã dos Carajás, que é uma cidade que vai acabar quando a Vale explorar tudo, aí acaba a cidade. E aí, Xinguara, que vai para o sul do Pará e que vai chegar nesse Santana do Araguaia, que é mais perto do Mato Grosso e do Tocantins. E é um curso perdido, viu, gente? É um curso que vai ter quer dizer, perdido entre aspas, né? Mas é um curso que vai ter muito concurso ainda, viu? Agora tem que ser valente. Ah, é? Luana. Acho que é bem o que a Silvia falou, né? Valente a Valentina, é pra ti, Valentina. É verdade. Queria dar parabéns, né? Que linda a tua trajetória, né? São várias experiências e a Valentina sempre me remete muito a essa presença, né? É estranho estar te encontrando no virtual, porque eu acho que eu sempre encontro a Valentina no presencial, assim, né? Mando uma mensagem para ela demora um mês para responder. É um tempo do ser estar aqui presente, né? Do físico. E é legal olhar isso, né, Valentina? E olhar essas suas caminhadas e realmente estava muito curiosa para saber por onde tu anda, o que tu anda fazendo, né? E o que eu queria, assim, perguntar e colocar para te comentar um pouquinho mais é bem nesse sentido, assim, do que tu está fazendo agora no doutorado, como está sendo percorrer esses espaços ao lado de colegas com outras formações, né? Muito numa perspectiva que eu acho que tem não sei se um estigma, um preconceito, uma ideia formada, né, sobre os arquitetos
como as pessoas que talvez desconstruam esse meio ambiente ou façam o projeto de uma forma tradicional, né, e não pensar nesse outro papel do arquiteto. Eu queria saber se tem algum conflito, algum olhar diferente, então, pela tua formação, né, se inserindo na antropologia, e principalmente porque esses espaços que tu percorre, né, olhando agora para Pelotas, né, aqui no Arroio Pepino, lá no Pontal, são lugares onde quem realmente está construindo a cidade, né, que é o mercado imobiliário, tem uma influência bem forte, assim, né? E às vezes associam os arquitetos como fazendo parte desses processos, e eu não sei o quanto a gente está realmente fazendo parte ou não, acho que até é muito pouco, assim, né? Não são os arquitetos que estão construindo cidades. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a tua inserção na antropologia, o teu papel ainda enquanto arquiteta, né? Por aí, conta um pouco. Bom, eu acho, Lu, que tem sim. Primeiro que muito alegre, né, em te ver aqui. E queria que fosse ao vivo, né? Eu sempre quero tudo ao vivo. É bem o que tu falou. Mas estou muito contente de estar todo mundo aqui junto, né? Acho que isso já é um momento feliz. E eu fico pensando no que tu falou, eu acho que a palavra não é preconceito, mas eu acho que existe sim uma crítica, tá? Das ciências humanas, ali da antropologia, no nosso fazer cidade, sabe? E eu acho que não é uma crítica infundada, tá? Eu acho que tem uma passagem do Carrere que eu entendo mais agora do que eu entendia antes do Walkscapes, que ele diz que os lugares precisam ser preenchidos de significados antes do que preenchidos de coisas, né? Porque a gente tem, né, essa formação de fazer projeto, de criar espaços, né? E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que tá tudo bem, mas até um certo ponto. Eu acho que quando a gente sai, claro que tu vai olhar para a tua trajetória, todo mundo que pesquisa aqui vai olhar e vai perceber que quando a gente sai da graduação, a gente é muito ingênuo, né? Em relação a muitas coisas. Eu acho que o caminho acadêmico do mestrado, do doutorado, ele traz uma maturidade que a gente consegue até absorver melhor essas críticas e entender, né, o que está sendo dito por esses outros profissionais. Porque a cidade, ela não é só de quem está projetando, mas ela é trabalhada por todas as áreas, né? Então, eu acho que essa crítica das ciências humanas, ela vem para somar. Eu acho que a gente não pode ser resistente a isso também, sabe? E eu, estando lá dentro, eu acho que eu entendo ainda mais, mas eu entendo que o nosso papel também é importante, né? De manter essa posição de criar. Mas eu acho que a gente tem que chegar num equilíbrio, sabe? De conseguir tirar, como diz a Emanuela, essa jaqueta do arquiteto, colocar esse casaco, digamos assim, do mais humano, sabe? E olhar para essas outras dimensões. E quando o Krenak fala, que é um autor que, para mim, é muito importante dentro da minha pesquisa, porque esse olhar do meio ambiente, que é o que ele está dizendo, aquele rio, né, onde a gente joga o esgoto, sendo ele na cidade ou sendo numa aldeia indígena, ele é um ente, né? Mas tu imagina falar isso numa banca de arquitetura, que o rio tem vida, né? Que o rio é um irmão, e que a gente não vai matar um irmão, então a gente não pode matar o rio, sabe? Então são essas outras dimensões, que são várias camadas de vida, né? Que estão também na cidade, que está tão artificializada, que a gente tem que ver. Então, eu acho que assim, o nosso papel agora, penso eu, que trabalho com meio ambiente na cidade, é dar esse salto, sabe? A gente também não vai sair desfazendo o que está feito, mas a gente precisa repensar essas práticas, né? De como criar, onde criar e com quem criar. E essa inserção nas comunidades traz uma vivência tão maior, sabe? Porque ali na comunidade da Barra mesmo, eu morei 8 anos no Laranjal e eu não tinha ideia do funcionamento, dos fluxos daquele lugar, da realidade daquelas pessoas. Eu ia até a primeira banca ali para comprar o meu peixe, meu camarão e ir para casa, entendeu? E hoje eu entendo toda uma vida que está acontecendo ali, que depende daquele lugar e que está ameaçada, né? Esse modo de vida tradicional está ameaçado pela especulação imobiliária. Assim como o banhado do Big, a gente perdeu já quase todo o banhado pela especulação imobiliária. E eu acho que sim, tem arquitetos que estão trabalhando para isso.
não são muitos, tá? Eu acho que hoje a gente tem uma consciência, assim, muito grande, sabe? Eu acho que já tem isso. Acho que a nossa classe está tomando consciência de muitas coisas. Mas tem arquitetos que estão, sim, trabalhando para o mercado, com certeza, e nessas áreas. E agora saiu eu não sei, uma determinação judicial que está barrando, e acho que, em definitivo, porque o Pontal é uma luta desde os anos 80, né? Que aquela área foi tomada, e aí comeu um pedaço, e aí vai e volta, e é uma polêmica, e é uma região de conflito, né? E luta ambiental, o Pontal da Barra, muito conhecido em Pelotas. E parece que está sendo barrado, assim, definitivamente, essa ideia de ter ali um loteamento, né? E existe a proposta da unidade de conservação, eu não sei se tu deve conhecer, não sei se tu conhece, que são mais ou menos 800 hectares, né? 840 hectares, que vão desde ali da praia do Pontal, né? Que é o encontro da lagoa com o canal São Gonçalo, até as dunas do Las Acácias, para ser tudo uma área de preservação ali, de não ter nenhum empreendimento imobiliário, né? Porque tem todo um ecossistema que está ali, um resto de Mata Atlântica, que tem um pedaço lá na Mata do Totó. Então é um instrumento que foi criado também pela UFPEL, né? Que é um instrumento para propor uma fundamentação teórica, né? Para propor essa unidade de conservação, que tem vários profissionais juntos, né, unidos nessa causa. Então, acho que vai ser uma grande vitória se isso acontecer. O professor Giovanni teve com a Paula lá, a prefeita da cidade, né, fazendo uma visita onde ela se comprometeu a andar para frente com esse projeto de unidade de conservação. Então, eu acho que a gente tem que estar atento, sim, para essas outras dimensões, para essa outra vida, né, que está acontecendo, porque não dá para projetar. Eu, com toda essa minha trajetória, né, da caminhada, da cartografia, de estar nesses lugares, agora dentro da antropologia, eu acho que não tem como fazer um projeto sem conhecer o lugar e sem entender as dinâmicas de vida do lugar. Eu acho que isso principalmente. E alguém falou com o Edu, para quem foi que fez a pergunta classe na aula passada? Eu estou achando que eu estou na aula, né? Na conversa, porque eu aprendo muito, né? Ela disse para quem tu pesquisa e contra que tu pesquisa. E eu fiquei, assim, muito, assim, pensando nesse questionamento dela, e o Edu falou, eu pesquiso pela vida. E aí me abriu aquela coisa de ser verdade. E o Edu, ele tem essa sensibilidade, eu acho que ele abre na gente, sabe? Eu no meio ambiente, tu com as cidades pequenas, a Shirley com as mulheres, né, lá no urbanismo feminista dela. E eu acho que, então, assim, a gente tem defeitos, mas a gente tem muitas qualidades, sabe? E eu acho que a antropologia também tem muito a ganhar com a nossa área, assim, numa parceria, assim como a gente, né, fazendo esse jogo, né, multidisciplinar, interdisciplinar. E eu acho que é uma coisa positiva, sabe? Mas a gente tem que também aprender a ouvir as críticas e crescer com elas, né? Que é difícil também. E eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa. Até me perdi, porque perguntou tanta coisa. Perguntei, né? Mas não, muito bom te ouvir, Valentina. Acho que é um ato de coragem, né? Pesquisar, projetar e pensar pela vida, né? E reconhecer essas diferentes vidas também. Isso, exatamente. Né? Edu, eu te cortei, desculpa. Não, eu estou dizendo que é um ato de resistência e é difícil, né? Eu sinto que essas questões, assim, falando de uma forma geral, elas andam um passo para frente, dois para trás, né? Então, o movimento do capitalismo, ele é como se fosse um rolo compressor, né? E é muito complicado. Existe uma complexidade aí também, né? Nessa trama toda, que faz com que um banhado seja ocupado por moradia, né? E é muito estranho, parece que é algo tão simples, né? Mas imagina, não é simples na questão ambiental, social, mas até na questão de colocar uma moradia em cima de um terreno que é um banhado, né? Porque ali tem muita vida, né, Edu? Só que essa vida não está sendo considerada nem pelos empreendedores, nem pelos arquitetos que estão trabalhando para eles, e nem pela SQA que está liberando essas licenças, entendeu? Cretinas ainda. Eu tenho problema com esses empreendedores dessa empresa X, eu não vou citar, mas eles parecem que estão mapeando, assim, ó,
tudo que tem ainda de vida na cidade, é aqui que nós vamos botar o negócio. E tá sendo liberado, e sabe que a gente, há uns anos, agora não estou muito aproximado das ocupações que tem aí na borda do Arroio Pelotas, e que era interessante, né, porque a gente tem uma ideia sempre da ocupação do pescador, da pessoa de baixa renda, mas tem a ocupação da alta renda. Que é muito mais problemático. E que ninguém ousa tirar do lugar a mansão do empresário tal, que está na beira da lagoa, e que é uma ocupação igual à ocupação do pescador, né? Só que qual é a que causa maior dano, né? E também qual é a que é mais fácil de desapropriar ou retirar do lugar? É claro que é a mais pobre e é a que causa menos dano. E é muito... existe toda uma inversão no sistema, né? Que tem a ver com esse processo. É muito complexo, eu venho percebendo, né? É muito difícil essa... a questão ambiental, ela é muito controversa, né? Pessoal, mais perguntas para Valentina? Eu só vou comentar de quando tu começou a falar, lá que a gente foi colega e tal. Eu sempre lembro, e sempre quando a gente está junto, a gente lembra dessa situação, que eu e a Valentina, a gente foi colega e desde o primeiro dia... Eu já sei o que tu vai falar. A gente bateu o olho, assim, e fez a amizade. E daí sempre a gente lembra uma vez, que acho que foi em Projeto 4. Com a Rosa. Tinha a professora Rosa, que foi um dia, assim, que acho que nem tem palavras, como no dia, né, Valentina? Aliás, se resume em uma palavra, que a gente foi apresentar o nosso projeto. Que horror! E a gente mostrou o projeto, era em dupla, e a gente mostrou o projeto para a Rosa. E nós, assim, passamos o final de semana trabalhando no projeto, né, sem parar um minuto e tal, para orientar na segunda-feira. E chegamos na segunda-feira, a Rosa olhou o nosso projeto e tudo, e olhou para nós e disse assim: o projeto de vocês está muito banal. Banal, foi essa palavra que ela usou. E destruiu, assim, isso nos destruiu. A gente se olhou, fechamos o computador, a gente não falou nada, nem uma com a outra, assim, a gente só guardou as nossas coisas e saímos andando. E a gente caminhou até o terreno, né, Monique? O que a gente mais fazia era caminhar, né? Olha que as nossas andanças por Pelotas, e a gente caminhou, e a gente foi indo sem falar, assim, o rumo que a gente ia ter. A gente só foi andando, e a gente foi até o terreno, e ficamos sentados em frente ao terreno, olhando, assim, o que a gente vai fazer com isso daqui? Porque tá muito banal. Monique, mas a gente tem que contar que o desfecho foi bom, né? Foi uma das notas mais altas da aula depois. Foi mas bom, adiantou ir caminhar, ir lá, e meditar, né, Monique? E a gente pensou muita coisa, foi um processo. Essa é uma coisa que me marcou também, nunca esqueço. Da rosa, do banal e do desfecho depois. Viu? É verdade. Isso a gente sempre lembra. Legal, então, uma coisa só que eu queria comentar é disso, dessa recordação nossa de caminhar, e agora de vocês falando dessa questão de que tá até do não preconceito, né, com a questão da arquitetura, mas é que geralmente se tem uma única visão, assim, a maioria das pessoas, e isso me trouxe uma outra recordação de outro dia que teve a festa dos 50 anos da FAURB. E uma hora lá que chegou a Biloca, a professora Biloca, a gente estava conversando e ela me perguntou: ai, Monique, o que te fez voltar? E eu falei: ai, Biloca, eu vim para cá agora e eu vi uma FAURB muito diferente. E daí, e assim, para mim eu vi a FAURB diferente e por isso que eu quis voltar, assim. Só que eu nunca tinha me questionado, tá, o que diferente? E a Biloca me fez essa pergunta, mas o que diferente que tu viu? E daí eu fiquei pensando assim, pois é, o que diferente? E daí a única coisa que eu consegui responder para ela foi: Biloca, eu não sei, mas foi um diferente melhor, para melhor. E daí depois, um pouco depois, eu fui embora e eu vim para casa caminhando e pensando
que era esse diferente, assim. Porque até eu fiquei brava comigo mesma, eu digo, mas olha a resposta que eu fui dar para a Biloca, tipo, nem respondi, né? E daí fiquei pensando. E eu acho que o que eu vi de diferente mesmo, assim, é que a FAURB parece que furou a bolha, essa bolha da arquitetura, assim, que sempre fica muito fechado, geralmente, né, as faculdades, assim, eu acho que em grande parte as faculdades de arquitetura e urbanismo ficam fechadas naquela bolha da construção, ou da arquitetura de interiores, da estética, e parece que a FAURB furou essa bolha e foi para fora da faculdade, foi para fora do prédio, foi para as comunidades, foi para a cidade, foi para as pessoas. E isso que eu acho importante e que eu acho que a caminhografia faz isso, né? Que é tipo, tu levar a arquitetura e o urbanismo para as pessoas, juntar as pessoas, botar todas as comunidades para construir a cidade, para, né, construir um novo urbanismo, uma nova cidade. E eu acho que isso é o que aconteceu. Agora eu consigo ver assim o que diferente que eu vi na FAURB. É justamente o furar a bolha do que é visto como arquitetura e expandir para um plano bem maior, que é junto com todas as pessoas, e não só com os professores ali dentro, né? Na faculdade, dentro do prédio, e sim com toda a comunidade. Eu acho que eu fiquei pensando um pouco assim que tem a ver com isso que a Monique falou, né? Mas não sei se tem alguma coisa de diferente, se não é tudo igual, né? Mas e ouvindo a Valentina, só para a gente se encaminhando para o final, que eu acho que tem uma questão relacionada à caminhografia. A fala da Valentina me fez pensar assim do início, que é relacionada a uma terapia da caminhografia, né? E a gente, às vezes, quando vai escrever ou vai trabalhar com pesquisa, com caminhar e com cartografia, esquece que essa teoria, né, principalmente da cartografia, aí do campo filosófico, está envolta na psicanálise. E que é muito interessante perceber que a psicanálise ela está atravessando, né, a fala da Valentina e de muitos de nós. Mas eu percebo que quando a gente escreve sobre, a gente meio que não, né, algumas de vocês se aproximam, parece, né, deixam a escrita atravessar o próprio corpo, mas outras não, né? Na hora da escrita da dissertação ou da tese, tem um afastamento, mas é altamente psicanalítico, né? Esse processo da caminhada e do mapa, né? É meio óbvio, praticamente não é uma maneira de análise, de autoanálise, né? É bem forte isso. A gente tem explorado pouco esse lado teórico, eu diria, da psicanálise, né? Que com o Guattari daria para aproximar um pouco mais. Então, fiquei pensando bastante, Valentina, quando tu contou todo esse teu processo, né, que vai sendo atravessado, o quanto isso é também, né, um processo terapêutico envolvido, né, nesse processo todo. É bem interessante, né, pensar um pouco nisso. E é isso, então, Valentina. Eu tenho feito, como hoje é o 24º encontro, né? E aí eu hoje com a Valentina não estou fazendo as falinhas de praxe, porque fica uma repetição. Mas a gente, então, a semana que vem, a Aline está aqui, acho que está escutando, é a nossa última convidada. A Valentina ia ser o fechamento, mas é interessante que até nesses encontros, né, tem uma certa imprevisibilidade. Então, na semana que vem, a Aline está lá, né, a gente vai conversar com a Aline, né, Serpa, que eu não conheço pessoalmente. Eu conheci a escrita dela em algum momento aqui na revista,
né? Então a gente vai conversar um pouco com a Aline. A Aline Tá bem, Aline? estava Ela no hoje... Enam Park. A Aline, Oi? eu acho que estava no Enam Park, que foi virtual. Tu estava na nossa mesa. Eu Não acho me que lembro. tu estava. Enam Park virtual. Brasília, que foi... Brasília. Teve uma mesa de caminhografia, a gente apresentou um trabalho, tu lembra, Sim. A Luana estava também. Eu não lembro. Eu lembro de uma fala tua. Agora eu te vi assim, eu olhei, eu acho que eu sei. Tô de olho em vocês há um tempinho já. Aliás, desde o Enampur, em Salvador. Ah, então. Teve uma oficina, eu acho, do pessoal da UFPA, eu não sei se exatamente do grupo do Edu. O Edu não estava nessa oficina. Será que foi aquela primeira, Luana? Lembra? Não foi no Enam Park da Bahia? O Enampur foi... Foi em Maceió. Foi outra cidade do Nordeste, eu não lembro. Está correto. Enam Park de Salvador mesmo. Eu acho que foi a da Selma. Tu e a Lorena foram e eu estava com problema na minha tireoide e eu não fui na última hora para Salvador, que vocês foram. E, pessoal, só lembrando agora que o Chico, lá de João Pessoa, está me pedindo para divulgar que em abril, início de abril, vai acontecer o quarto Urbicentros, lá em João Pessoa, e que o Francesco Careri vai vir, viu, Silvia? Ele vai estar em João Pessoa. Quando é que é, Edu? Eu tenho... Ele me mandou. Eu acho que 3 ou 4 Silvia, vamos lá caminhar junto, Silvia. Do ano que vem. 3 ou 4 de abril do ano que vem. Mas em seguida eu coloco nas redes, porque ele me mandou a divulgação para divulgar para o pessoal todo. A princípio o Careri vem, ele é meio imprevisível, né? E provavelmente eu vá também a João Pessoa. E aí, a Luana foi um ano, né, Luana? A gente foi no Urbicentros. Que eu fiz uma fala na igreja, né? Uma coisa estranhíssima. As falas do Urbicentros eram em vários lugares da cidade. E a minha era dentro da igreja, com o padre, assim, atrás. Igreja funcionando. E era uma palestra, uma fala, né? É muito estranho, assim, fazer uma fala na igreja. Rezou a missa, Dudu. Era uma coisa tipo a missa, assim, tinha um horário que tinha que terminar o encontro, porque ia ter a fala. Mas, pessoal, é isso, então a gente se vê semana que vem, tá? Para o nosso último encontro, vamos conversar com a Aline Serpa, que é lá do Rio, né? E é isso, então, tá? A gente está no final, assim, né? Vão ser 25 encontros. E quando a gente começou lá em março, a gente nem imaginava que ia chegar até final de novembro, né? Uma loucura. E agora a gente está... a Paula, acho que a Paula saiu agora porque estava ruim a internet dela. A gente está transcrevendo as falas, Valentina, e provavelmente a gente vai lançar uma publicação com as conversas. E nós estamos montando alguns mapas sobre as conversas, bem interessante isso. Mapeando sobre o que é cada conversa, sobre como cada um se conecta com cada um, né? Eu, a Paula e as gurias aí. Então, em seguida, a gente vai avançar nesse material todo, que é imenso, né? Ninguém está dando conta. Mas a gente pretende, então, que essas conversas façam parte, né, do que a gente está pensando. E é isso, então, né, a gente se vê segunda que vem, às 5, e todo mundo tem uma boa semana.